Fala Coders, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de 7 Coders. Esse vídeo é para você que quer dar os seus primeiros passos como um desenvolvedor de aplicativo. Eu vou estar te mostrando passo a passo cada ferramenta que você precisa instalar e a gente vai rodar o nosso primeiro projeto de aplicativo ainda nessa aula. Vão ser 6 passos bem simples, bem tranquilos que eu vou estar ensinando para você, mas você precisa ficar comigo atento a cada detalhe. Antes da gente começar, eu preciso ressaltar 2 pontos aqui para vocês. O primeiro deles é que no Windows a gente só consegue desenvolver para Android. Isso por quê? Porque a gente só consegue desenvolver para devices Apple, com iOS, como iPhone, como iPad, em um MacBook, porque a Apple deixa exclusivo o Xcode, que é o programa que a gente precisa desenvolver os aplicativos iOS somente no macOS. O segundo ponto, bem importante, é que o Windows, eu estou fazendo esse vídeo justamente porque quem está começando geralmente tem sempre o Windows. Querendo ou não, o sistema operacional mais comum que a gente tem na Terra, né? Assim, comparado com todos os computadores, tem o Windows praticamente. Mas, para desenvolver, se você quer realmente ser um desenvolvedor mobile, eu vou recomendar veementemente para você estar instalando o Linux na sua máquina, porque fica muito mais fácil, os programas são muito mais compatíveis e é um sistema operacional muito melhor para você desenvolver. Então, a gente vai estar disponibilizando aqui no canal, tanto para Windows quanto para Mac e também para o Linux, esses passo a passos, mas esse passo aqui realmente é para você que está no Windows começando. Eu vou estar te explicando passo a passo e realmente vai ser muito legal. Fica comigo até o final, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vai entrar lá na página do React Native, é o reactnative.dev. Basta você pesquisar no Google, você quer ver? Ó, React Native é a primeira opção que vai aparecer para você, beleza? React Native, beleza? Então, você clica aqui em Docs, que é basicamente, essa documentação vai ser o seu melhor amigo. Ah, Gabriel, mas está em inglês. Pessoal, se você quiser realmente um desenvolvedor de sucesso, alavancar aí na sua carreira, seja até a carreira que for, é muito necessário você ter o inglês, pelo menos leitura e escrita inicialmente, depois você passa para uma fase de conversação e audição. Então, eu recomendo para você começar a estudar o inglês para ontem, para de desculpa, tira sua bunda do sofá, hoje tem aplicativo para você aprender inglês, mas bora lá. Clica aqui em Docs. A gente vai clicar nessa opção aqui de Environment Setup, que é justamente setar o seu ambiente de desenvolvimento. E essa opção aqui é a primeira, Setting Up the Development Environment. Aqui a gente tem o React Native CLI Kickstart. Tem essa opção do Expo também, que é muito interessante, muito legal. Depois eu vou estar mostrando aqui para vocês no canal. Mas essa é a opção padrão, vamos colocar assim. E aqui, justamente, a gente vai estar selecionando o Windows, beleza, nessa opção do React Native CLI Kickstart, e Android. Mas aqui, se você também for ver, tem a opção do iOS, tá aqui, ó, Unsupported. O iOS ele não deixa a gente instalar justamente no Windows. Beleza? Então, o primeiro passo de todos, a gente vai instalar o Node e o JDK, que é o Java Development Kit, que é basicamente a ferramenta aí necessária, né, a tecnologia necessária para a gente estar desenvolvendo um aplicativo Android. E ele fala, we recommend installing Node via Chocolatey. Aí você pode pronunciar do jeito que você achar melhor. Então vou entrar aqui no Chocolatey. É basicamente uma ferramenta de Package Manager para Windows. O que é uma ferramenta de Package Manager, Gabriel? É basicamente uma ferramenta que vai ajudar você a instalar outras ferramentas a partir de um terminal, a partir de um console. Então a gente vai estar utilizando o PowerShell aqui, eu já vou mostrar para vocês. Beleza? Então vou selecionar aqui essa opção de Get Started. Nessa opção de Get Started tem esse Step 2, Choosing Your Installation Method, que é só se você quiser colocar um e-mail para estar fazendo um subscription, não é necessário, que é individual mesmo, beleza? Então você vai clicar no seu menu inicial, vai digitar aí PowerShell, beleza? Apareceu já o Windows PowerShell aqui, e você vai executar como administrador. Eu já deixei executando aqui justamente porque ele dá aquele pop-up pedindo a sua senha de administrador, então só para não parar o vídeo eu já deixei rodando, beleza? Então, eu já tenho o Chocolatey instalado aqui, mas é super simples, super tranquilo, você pode dar esse Get Execution Policy, ele dá esse passo aqui como interessante, eu vou dar um Ctrl C aqui só para vocês entenderem, beleza? Ele deu o Restricted, que é a opção que ele fala. E aí ele fala, se retornar restricted, then run set execution policy assigned. Então a gente vai executar essa daqui, beleza? Vamos executar, assigned. Eu vou apertar S, que ele perguntou ali para sim, beleza? Ele, na verdade, você pode colocar A, que é sim para todos. Beleza, eu vou dar um clear aqui para limpar o meu terminal. Beleza, depois desse passo, pessoal, você pode colocar justamente isso, você vai copiar esse comandão todo aqui que ele dá, vai dar um Ctrl V,
Eu já tenho o Chocolatey instalado, ele vai falar ali que já existe, mas ele praticamente vai aparecer como se fosse uma Matrix aí desenhando a sua tela, igual do filme, e basicamente já vai estar instalando o Chocolatey. Ah, Gabriel, como é que eu sei se o meu Chocolatey foi instalado? Basta depois de instalar, eu vou digitar aqui Choco, ele já vai estar dando a versão do Chocolatey. Beleza? Após isso, a gente vai copiar esse comando aqui para instalar o Node, que é basicamente um servidor que fica rodando por trás do JavaScript, que possibilita, né, justamente o Windows ou qualquer máquina que for rodar o JavaScript por trás. Ele também vai estar instalando o OpenJDK 8. Então vamos copiar esses dois comandos. Deixa eu abrir aqui o meu PowerShell de novo. Eu vou dar um Ctrl V e o nosso Chocolatey vai estar instalando esses dois pacotes. Ele está falando aqui, você instalando, você está aceitando todas as licenças desses pacotes. A instalação é super rápida, super simples, é claro que vai variar aí de acordo com a velocidade da sua internet, mas é bem tranquilo, pessoal, é bem tranquilo mesmo. Ele vai rodar como se fosse a nossa Matrix ali de novo e fica tranquilo. Enquanto isso, enquanto vai instalando ali, você já pode ir clicando aqui Download and Install Android Studio. O que é o Android Studio? É a ferramenta que o Google disponibiliza para a gente, é o programa que o Google disponibiliza justamente para a gente estar desenvolvendo os aplicativos Android. Basta você clicar aqui, Download Android Studio, ele vai começar a baixar aí, super simples, super tranquilo. Deixa eu ver se o meu PowerShell já terminou, ainda não, mas beleza, assim que ele terminar aqui a gente já volta. E aí a gente vai ter esses 3 passozinhos aqui que eu vou explicar para vocês, mas já falei para vocês deixarem baixando aqui, porque é quase 1 GB, querendo ou não, vai tomar aí uns minutinhos do seu computador. Beleza? Assim como essa instalação do Chocolatey também vai depender da sua internet e vai demorar aí uns minutinhos, já tá acabando aqui, já tá em 90%, então a gente já vai começar a fazer os nossos códigos aqui. Beleza? Tá terminando. E aí, pessoal, caso você não tenha assistido a nossa última aula, eu justamente mostrei para vocês como instalar o Node e o Visual Studio Code. O Node de uma maneira mais tradicional, ao invés de ser pelo Chocolatey, dá na mesma, é super tranquilo e super simples também, e rodando seu primeiro código. Então, se você nunca programou, recomendo que você volte nesse último vídeo e também fique atento aos próximos vídeos, principalmente o de Linux, caso você queira continuar nessa jornada nossa de ser um desenvolvedor mobile. Tranquilo? Beleza, já instalou as duas plataformas, eu vou dar um clear aqui. Como é que eu sei novamente que está instalado? Você pode digitar aí o Node-V. Não, tem que fechar e abrir de novo. Vamos fechar e abrir de novo. Então vou abrir agora de novo aqui o nosso PowerShell. Deixa eu trazer para cá. Dar uma reiniciada nele. Então, Node-V, beleza. Agora ele me instalou o Node 16.5.0. Você pode dar o npm-v. O npm é como se fosse o Chocolatey, só que ele é só para códigos de JavaScript, beleza? Ele é o Node Package Manager, e aí você consegue gerenciar as dependências de JavaScript que vão entrar no seu projeto. E por fim, Java-version. E aí, ele me deu a versão 1.8, 0_292, e basicamente a instalação está feita. Beleza? Agora vamos lá, eu já baixei o Android Studio, deixa eu pegar aqui da minha pasta de downloads, vou abrir downloads, Android Studio, fechar essa janela aqui, beleza, já começou a executar, ele demora um pouquinho, ele primeiro vai abrir um wizard de instalação e depois ele vai abrir um wizard de setup, ele vai pedir a sua senha aí de administrador também. Deixa eu agora trazer aqui para a nossa tela. Agora sim, ficou mais certinho. Beleza, só basta clicar Next de novo. Clica nessa opção aqui de Android Virtual Device. Beleza. Ele vai instalar nesse caminho o Android Studio lá no Program Files. Instalar ou arquivos de programas, né? Depende aí da linguagem que seu computador foi setado. E essa instalação aqui também é super rápida, super simples, super tranquila nesse primeiro passo. Beleza? Voltando aqui na nossa documentação do React Native, ele justamente traz install Android Studio, e aí ele fala aqui que a gente precisa do Android Q, que é o 10, baixar essa opção lá, eu vou mostrar como fazer isso, e basta clicar aqui nessa opção de Configure, que vai aparecer também pra gente. Beleza? Além disso, ele também dá algumas dicas aqui pra gente instalar o nosso simulador, que é basicamente um celular que vai ficar rodando aí dentro do seu notebook, dentro do seu PC. Beleza? Terminou? Next, e aí eu vai dar a opção já de dar um Start no Android Studio. Então eu vou dar esse Finish, ele vai abrir aqui esse primeiro pop-up, eu vou colocar para ele Do Not Import Settings, eu não quero que ele importe qualquer tipo de instalação, caso a gente já tenha feito a instalação anterior. Beleza, vai abrir um outro pop-up, um outro que a gente chama de Wizard, né? Beleza, abriu o outro Wizard aqui, vou dar um Next.
Eu vou selecionar essa opção de Custom, porque a gente vai precisar de colocar algumas opções aqui selecionadas como Custom. E aí aqui ele está justamente perguntando onde que está o Java Development Kit. Então eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, beleza? E aqui, pessoal, a gente vai justamente precisar ver onde que está instalado essa opção do Java. Então o que eu vou fazer? No meu menu iniciar, eu vou digitar aqui Sistema. Aqui dentro de Sistema, e é bom até a gente já deixar aberto aqui essa opção, porque a gente vai precisar dela depois. Você vai clicar aqui em Configurações Avançadas do Sistema. Eu já cliquei, e aí, pessoal, deixa eu abrir aqui. Ele vai pedir a sua senha de administrador e vai abrir justamente essa parte aqui, Propriedades do Sistema. E a gente vai clicar aqui nessa opção de Variáveis do Ambiente. Eu quero ver onde foi instalado o meu Java. Então tá aqui, ó, C, Program Files, OpenJDK e o OpenJDK. Beleza? Então eu vou abrir aqui de novo o Android Studio. Está no disco local C, Program Files. Vou abrir aqui, para baixo, OpenJDK. OpenJDK com a versão que a gente instalou, que era aquele JDK 8. Então, vou só dar um OK aqui. Beleza. Next. Eu gosto de sempre do Dark Mode. Depois você vai, à medida que você vai avançando na sua jornada de desenvolvedor, você vai começar a gostar mais do Dark também. É o mais comum. E aqui, pessoal, você pode até selecionar todas as opções. Ele fala que algumas opções aqui já está até installed, da Pre-Configure. Beleza, eu vou deixar só essas opções aqui. Ele não vai deixar selecionar tudo, então, o que ele deixar selecionar a gente vai estar instalando. Ele vai estar perguntando aqui onde que a gente quer instalar o Android SDK Location. Beleza, eu vou deixar nesse padrão, que eu acho que é o mais tranquilo da gente acompanhar. Caso você queira criar uma pasta personalizada para isso, pode ser também para você colocar um caminho mais fácil, mas vou dar um Next. Ele está perguntando aqui quanto de memória eu quero para o emulador. Esse computador aqui tem 8 GB de RAM, ele está recomendando 12. Caso você tenha mais RAM ou menos RAM, você pode diminuir e aumentar ali também, ou criar simuladores com memórias personalizadas. Então vou dar aqui um Next, vou dar um Finish. E aí ele já vai justamente começar a instalar aqui um monte de pacotes necessários para o Android. Eu vou dar uma pausada no vídeo, assim que ele terminar de instalar, eu volto, porque agora realmente demora um pouquinho mais. Beleza, pessoal, já terminou de instalar o Android Studio, eu só apertei o Finish, e aí ele abre esse pop-up pra gente. O que a gente precisa de fazer agora? Configurar tanto o nosso simulador, quanto as opções de SDK que ainda não estão presentes. Então vou clicar aqui em SDK Manager. Eu estou com a API 31 aqui instalada, que ele vem instalado, que é a última versão. Então a gente fala aqui, ó, Select SDK Platforms, e then check the box Show Package Details in the bottom right corner, que é basicamente, a gente clica aqui, ó, Show Package Details. Beleza? A partir disso, ele fala Look and Expand for the Android 10Q, que é o quê? Android 10Q, beleza? E aí, ele fala justamente, instala o Android SDK Plataforma 29 e o Intel x86 System Atom Image ou Google APIs. Eu sempre prefiro Google APIs. Então, eu vou clicar aqui o Android SDK Plataforma. Beleza, vou até deixar aqui do lado aqui pra gente ver qual que eles falam. Opa, ele não deixa arredar porque o Android está por baixo. Mas beleza. E aí ele fala do Google APIs x86 Atom System Image. x86 Atom System Image, beleza? A partir disso, eu vou dar um Apply. Ele fala Finish, clique Apply, beleza? Ok. Você tem que aceitar as duas, só basta clicar aqui e Accept. Vou dar um Next. Ele vai estar instalando aqui pra gente. Eu vou colocar para ele fazendo isso em background por enquanto. E vou dar um OK. E agora, pessoal, nós vamos criar o nosso simulador, beleza? Então eu vou dar um Configure aqui, AVD Manager, que é basicamente onde a gente pode criar um Virtual Device. Eu vou clicar aqui em Create Virtual Device, eu vou selecionar esse 4, e é sempre bom colocar o que tem Play Store, beleza? Que é esse símbolozinho aqui. Então vou dar um Next. Ele fala que a System Image must be selected, e justamente eu vou baixar o Android Q, que é o que a gente acabou de baixar lá todas as imagens. Então vou clicar aqui para fazer o download. Ele está instalando as outras, eu acho que ele não vai deixar a gente instalar essa aqui enquanto a gente não instala as outras. Então eu vou só dar uma pausa enquanto ele instala a última que a gente colocou para instalar. Beleza, agora já deixou, eu vou clicar aqui, é a mesma coisa, só aceitar a licença aqui também. Vou dar um Next.
E ele vai começar a instalar aqui, ó, 1.1 GB, possivelmente vai demorar um pouquinho a mais aí também, mas aí agora a gente já pode conseguir fazer as configurações, últimas configurações necessárias, beleza? O terceiro passo é Configure the Android Environment Variable. Pessoal, o que é uma variável de ambiente? Que era aquele, justamente eu vou abrir aqui novamente que a gente estava, que eu falei que a gente ia precisar depois. Uma variável de ambiente, pessoal, é basicamente uma configuração que a gente faz no computador para quando a gente estiver ali no terminal digitando, o terminal saber onde está o programa e conseguir executar ações. Então a gente precisa de falar para o terminal onde que está instalado aquela ferramenta. No nosso caso, a gente precisa de falar onde que está o Android Studio, beleza? Então o que é que acontece? Ele fala aqui, the React Native Tools is necessary para fazer esse setup do environment da variável que chama Android Home, que é o que é necessário. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar no meu explorar, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu vou abrir o meu disco local C. Dentro do meu disco local C, eu vou colocar aqui, vou clicar nessa opção exibir itens ocultos, tranquilo? Eu vou clicar aqui em usuários, eu estou logado com o usuário do 7Encoders, você possivelmente vai ter o nome do seu computador aí, o nome do usuário que você coloca. Se você tem dúvida desse nome de usuário, se você abrir o seu PowerShell, deixa eu abrir aqui o PowerShell de novo, para saber em qual usuário que você está, abrir o PowerShell, você vê aqui que o meu dá disco local C 7Encoders, então eu vou lá no 7Encoders. Aqui dentro, se você for ver aqui, ele fala que por padrão, aqui um pouco mais embaixo, ele cria em AppData. Então eu vou abrir aqui o AppData, ele vai ter o local, aí barra local, e aqui no barra local ele tem a opção do Android e o SDK, ou seja, ele criou todas as configurações do Android Studio aqui dentro. Se você clicar aqui nessa barrinha, né, onde que está o disco local C e tudo mais, o caminho tem como você copiar esse comando, beleza, eu copiar essa localização, então vou voltar aqui, deixa eu ver a variável de ambiente, beleza, aí tem como você clicar aqui em cima e aqui embaixo, eu criei nos dois aqui só por via das dúvidas, mas basicamente você clica aqui, cria novo, coloca Android underline home e coloca aqui também o diretório que tá, beleza? Então o meu já tá criado aqui, eu só vou dar uma editada só para ter certeza, ó, ele criou aqui, eu já tinha instalado uma vez nesse computador e desinstalei para esse vídeo, então, beleza, vou dar um ok. Aí você vê que do Java Home também tá aqui. Tem mais um passo que a gente precisa, que é terminar de criar as variáveis de ambiente, agora que o Android Studio também precisa, como a do emulador. Então ele fala aqui, adiciona the platform tools to the path, que é basicamente o local app data, Android SDK, platform tools, que se for verem aqui também, o platform tools está aqui. Só que também a gente precisa às vezes configurar um emulator, às vezes a gente precisa de algumas outras coisas que são necessárias. Então, pessoal, tem duas outras variáveis que além dessa platform tools, que é essa daqui, a gente vai precisar. Mas se você for perceber, aqui no local app data Android SDK é justamente a variável Android Home que a gente criou. Então a gente não precisa copiar esse path desse jeito que está aqui não. Então o que a gente vai fazer? Deixa eu abrir aqui de novo. Beleza. A gente vai abrir a variável path, ele justamente fala aqui, ó, path variable, e clica em edit. Então deixa eu pegar aqui de novo, eu vou na path variable, vou clicar aqui duas vezes, e edit, beleza? As que a gente vai criar, eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil, a gente já criou o Android Home. E se eu quero referenciar o Android Home, eu coloco o símbolo de porcentagem antes e depois, e o barra que eu quero. Então, como eu quero também abrir o emulador pelo terminal, eu vou colocar aqui o do emulator, o que ele fala que a gente precisa é o do Platform Tools, mas o emulator e as outras coisas também que a gente vai precisar, precisa do Tools e do Tools Bin. Então, essas variáveis ficam criadas aqui, essas 4 que vão ser, no final das contas, todas que a gente precisa, beleza? Então, eu vou dar um ok, se você tiver uma dúvida também, tem como ver o path aqui dessa variável do sistema, já está aqui as do Android, eu vou dar um ok, e eu vou dar um ok de novo, e eu vou dar um ok de novo para salvar. Vamos voltar lá no Android Studio, ver se já terminou, ó, configurou aqui o nosso... Ele baixou o simulador, então vou selecionar só o Q aqui, dá o Next, Pixel 4 API, aí você pode colocar o nome até que você colocar, como já está com Pixel 4 API, já é um nome bem descritivo, eu vou deixar assim, e vou dar esse Finish, e tem como você dar um Play aqui, pessoal, e aí é essa parte mais legal de todas, assim, vamos colocar, que ele realmente vai abrir um celular aqui dentro, demora alguns minutinhos, mas aí ó, já começou o Android Emulator, ele abriu aqui na minha tela de baixo, deixa eu trazer para a tela de cima. Ótimo, vai começar a rodar. Então eu já posso fechar aqui,
Posso fechar o Android Studio também. Então vou fechar o Android Studio, a gente não vai precisar mais. Beleza. Vou abrir o meu PowerShell de novo, vou fechar ele se tiver com ele aberto, só para ele reiniciar com essas novas variáveis de ambiente. Beleza. Então vou abrir o PowerShell. Ok. E aqui, pessoal, só para a gente ter certeza, ele fala copy and paste esse get children path env. Vou dar um Ctrl C. Ctrl V aqui para a gente ver se as variáveis de ambientes foram criadas corretamente, beleza? Então aqui, ó, Android Home está aqui, que é justamente a que a gente precisava, e as outras ficam dentro de path, né? E aí aqui a do path é gigantesca, então a gente tá com as variáveis criadas, beleza? Então vou dar um clear aqui agora. Na última aula eu falei justamente que eu gosto de criar uma pasta de projetos aqui nesse root, para deixar os projetos de código e programação salvos nessa pasta. Então vou dar aqui cd projetos, que é o change directory. Change directory é como se eu estivesse navegando para dentro da pasta através do terminal. Beleza. Então aqui dentro eu não tenho nada. E agora a gente finalmente pode criar o nosso aplicativo React Native, que é npx React Native init e o nome do projeto. Beleza? Você pode deixar Awesome Project, seu projeto incrível. Então é a tradução. Mas eu vou trocar aqui. Você pode colocar o nome que você quiser. Primeiro projeto Gabriel. Primeiro projeto Pedro, Ana. O nome que você preferir. Primeiro projeto. Eu vou chamar aqui app. Pode ser 7 coders, mas eu vou deixar só primeiro app. O npx, ele basicamente ele pega um código que é salvo lá dentro do nosso ecossistema do Node para esse React Native init. Basicamente ele gera toda a estrutura e todas as configurações do nosso projeto. Eu vou dar um enter e ele vai rodar aqui um comando. Demora alguns minutinhos porque ele vai baixar uma série de coisas. Aí ele fala, ó, need to install and develop package, que é o React Native. Você pode dar um Y. Beleza. E agora sim, ele vai demorar aí uns 3, 4 minutinhos para estar fazendo toda a instalação, porque são vários arquivos que são necessários no projeto. Então, assim que terminar de baixar esses arquivos, eu vou voltar com o nosso vídeo também. Beleza, pessoal. Ele até dá o símbolo do React aqui no terminal, é bem legal. Ele vai dar o Welcome to React Native. Ele fez todo o download, instalou todas as dependências. E ele já dá aqui o Run Instruction, que é justamente o... ele deu uma notice aqui também falando que o meu NPM tem uma nova versão se eu quiser atualizar. Mas basicamente o Run Instructions for Android, que é o que a gente precisa, é justamente a gente vai dar um cd primeiro app e npx React Native Run Android, beleza? Então basta dar ele criou aqui dentro o primeiro app, então vou dar um cd primeiro app, beleza? Ele dá aqui dentro depois npx, que é o comando para a gente rodar React Native Run-Android, que é justamente o comando para ele rodar o nosso projeto que a gente acabou de criar aqui dentro do emulador, beleza? Então ele vai começar a rodar aqui. Tem outra questão interessante também que a gente pode fazer, enquanto ele vai fazendo isso, ele abriu aqui uma outra janela do servidorzinho do Node, que vai ficar rodando por trás para ver os nossos. Aí ele vai começar a fazer alguns downloads aqui, algumas informações necessárias. Mas enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu VS Code. Se ainda você não tem um VS Code, é super simples. No último vídeo a gente mostra como fazer o download dele. É só entrar no site e fazer algumas configurações. Até aqui com o nosso código do primeiro app que a gente fez. Vou clicar aqui File, Open Folder, primeiro app. Vou selecionar a pasta. Beleza. A partir disso, a gente já consegue ver aqui a estrutura inicial do aplicativo React Native, beleza? Basicamente, aqui ele tem um app.js, que é o código principal que vai estar rodando ali na tela, vocês vão verem. Package.json. Lembra que eu falei do NPM, que ele gerencia os pacotes dentro do ecossistema do JavaScript? Então justamente ele já instalou essas dependências aqui dentro, isso é legal que a gente consegue ver, igual o Chocolatey faz para o Windows. E aqui a gente tem um index que basicamente está exportando o nosso aplicativo e alguns mais arquivos de configuração que eu vou estar explicando para vocês ao longo dessa nossa jornada de ser desenvolvedor mobile, beleza? Então deixa eu ver aqui como é que está no terminal. Está terminando de rodar, ó, já está em 50%. Deu 100% agora. Vamos ver. Ele vai dar um check license aqui porque ele instalou, acho que algumas dependências novas aqui. Possivelmente ele vai estar falando porque a gente não aceitou essas licenças que a gente vai precisar aceitar elas.
Mas tá, é o que eu dizer, 7% executando. Tá, enquanto isso eu vou explicando um pouco mais de coisas. Essa parte do Node Modules é justamente onde essas dependências que o aplicativo baixa ficam instaladas. A gente praticamente não tem que navegar lá para dentro, mas é só porque ele cria esses repositórios como se fosse o nosso arquivo de programas, vamos colocar assim, do Windows. Ele cria tanto a pasta Android quanto o iOS com os arquivos do Android e do iOS, dos projetos, né? Então aqui, tanto que essa pasta Android a gente consegue abrir dentro do Android Studio e executar ela como se fosse um aplicativo mesmo. Ele gera uma pasta aqui de testes, que a gente consegue fazer testes, códigos, para testar o nosso próprio código, que é bacana, que dá uma qualidade legal. Isso é uma coisa bem valorizada. ESLint, e até já explicando aqui um pouco dos termos para você. O ESLint, ele é um plugin que faz você seguir um padrão de código e mostra onde você está errando. Então ajuda e previne erros. O editor config ele faz com que seja compatível a gente abrir em qualquer sistema operacional com as mesmas configurações o código. O flow config é basicamente se a gente quiser utilizar a linguagem flow, que a gente não vai estar utilizando. Git ignore, git attributes é basicamente quando a gente sobe, tem um repositório na nuvem que chama git e a gente consegue subir esses códigos nossos para a nuvem, e depois a gente vai falar isso mais no canal. O prettier, ele basicamente também ajuda a gente a formatar o código e deixar o código um pouco mais bonito. O Watchman é justamente a ferramenta do Facebook que ajuda a desenvolver. AppJSON aqui a gente configura o nome do aplicativo. O Babel também é um servidor que fica por trás para rodar o React Native. Eu acho que eu falei de tudo, o Metro também. Não, o Babel ele tá nas configurações do React Native. Ah, agora rodou aqui, ó. Beleza, deu build successful. E aqui tá o nosso aplicativo, Welcome to React Native. Eu vou abrir aqui o app.js. Vocês vão ver que tem aqui justamente o texto, ó. Aí ele fala Step 1, edit app.js, que é o arquivo que a gente tá, para ver as modificações que acontecem na tela. E caso você queira ver, aperte R para dar um reload aqui. Então o que eu vou fazer? A gente consegue tirar tudo aqui, ó. Eu vou tirar, por exemplo, tudo que está aqui, toda essa view. Vou dar um backspace. Vou dar um Ctrl S para salvar. Ele possivelmente já vai refletir aqui, ó. Já tirou tudo que estava aqui embaixo. O componente de header de section, na verdade, é esse. Eu vou tirar ele aqui também. Beleza? Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer aqui. Aqui está o componente de text, que é uma tag que a gente abre quando a gente quer colocar um texto na tela. Então o que eu vou fazer? Eu posso apagar esse header aqui também, que eu não vou estar utilizando ele. Eu vou abrir uma tag com essa setinha para o lado, né? Vou colocar o text e fechar ela. É assim que a gente coloca um componente no React Native para renderizar. Eu vou colocar aqui, vou colocar, por exemplo, olá, appcoders. E símbolo de exclamação, Ctrl S para salvar. Aí, ó, olá, appcoder já está aqui. Eu vou fazer mais um texto aqui embaixo. Esse é o seu primeiro aplicativo. Ctrl S para salvar de novo. Tá sem estilização. Depois a gente vai estar explicando melhor como fazer isso aqui no nosso canal. Esse é só o seu primeiro passo. Seja muito bem-vindo à sua nova carreira de desenvolvedor mobile. Esse caminho eu tô aqui para te ajudar a trilhar. Vamos trilhar ele juntos e sermos os melhores desenvolvedores que esse mundo já viu. Beleza? Espero você nos próximos vídeos desse canal. Um abraço e até o próximo vídeo.